Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar sobre a graça de Deus. Você fala, nós estamos falando de dons espirituais? De fato, é porque a graça de Deus, ela se manifesta através de dons espirituais também. Sim, talvez você já ouviu milhares de pregações, muitos sermões dizendo da graça em relação à salvação. Isso é maravilhoso. É a graça de Deus, seja qual for o aspecto da graça de Deus, ela é sempre maravilhosa. Mas agora, é muito bom falar da graça de Deus sobre nossas vidas, seja para a salvação ou para qualquer outro aspecto. Mas existe um aspecto da graça que às vezes é abandonado. Então, eu queria falar sobre essa questão. Porque a expressão graça, ela aparece na Bíblia com múltiplos significados. Principalmente, mas não exclusivamente, sobre a salvação da humanidade. Por exemplo, eu vou ler aqui na NVI, Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vou repetir. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o termo graça aqui está falando em relação à salvação. Porém, esse termo graça é aplicado em vários sentidos, tá? Em alguns casos, só vai ser possível você perceber que qual aspecto da graça está enfatizado ali de acordo com o contexto. Então, se está se referindo à salvação especificamente ou se refere a alguma dádiva de Deus, né, em relação aos dons espirituais. Então, observa Paulo, quando ele está citando os dons espirituais, ele vai relacionar os dons diretamente à graça. Então, tanto ele quanto outros irmãos receberam dons. Ele vai falar assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 4 ao 7. Sempre dou graças ao meu Deus, ainda não é essa palavra graça aqui, ele está agradecendo a Deus. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês. Isso aqui é maravilhoso. Eu sempre agradeço a Deus por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Por que Paulo está falando isso? Porque em tudo vocês foram enriquecidos dele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, a confirmação desse testemunho, de maneira que não lhes falta nenhum dom. A igreja de Corinto era uma igreja, digamos assim, completa em relação aos dons espirituais. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus está aqui sempre. E aí ele está falando esses dons que estão derramados sobre a igreja, é até quando? Enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele está relacionando de uma forma maravilhosa. Então, observe como que os apóstolos declaravam os dons, que os dons são uma das formas de manifestação da graça. Anote aí. 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 1, verso 4 ao 7. Romanos 12, verso 6. 1 Pedro 4, verso 10. Então, assim, os dons espirituais, ele tem o propósito, o objetivo de edificação da igreja, que é o principal. É óbvio que os dons também têm o propósito de fortalecer, né, de evidenciar aquela pregação. Nós estamos pregando que Deus cura, então Deus cura. Nós estamos pregando que Deus liberta, então Deus liberta. Coisas desse tipo, né? Mas os dons devem estar a serviço quando se trata da edificação da igreja, que eu considero o principal objetivo dos dons hoje, e sempre, né? Edificação do corpo de Cristo. Então eles devem estar a serviço de outros irmãos, tá? Agora, a graça não se manifesta só na questão da salvação. Pedro vai falar que a graça de Deus se manifesta de muitas formas. Ele vai falar em 1 Pedro 4,10. Sirvam, olha aí o serviço, sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu. Lembra que Paulo diz aos Coríntios? Um tem salmo, outro tem ensino ou doutrina, outro tem revelação, essa revelação vinda do Espírito, isso é óbvio. Outro tem línguas, o outro tem interpretação. Então Pedro está aqui confirmando a mesma palavra de Paulo. Sirvam uns aos outros, cada um, ou indivíduo, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem
a multiforme graça de Deus. Pedro, assim como Paulo, associa graça com o dom. Olha que coisa linda. Isso não é maravilhoso? Então, o apóstolo Paulo, a citar os dons espirituais, ele relaciona diretamente a graça e ele vai falar, por exemplo, ele vai falar aqui em Romanos, vou ler Romanos 12, do verso 3 ao 8. Ele fala assim, porque pela graça que me foi dada, guarda isso, a graça que me foi dada, digo a cada um, individualmente, a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por quê? Assim como num corpo, aí ele usa a mesma figura, a mesma imagem lá de 1 Coríntios 12 e também 14, que ele fala do corpo de Cristo, que somos membros, e que cada membro tem que edificar um ao outro no uso desses dons, né? Então ele fala, porque como num só corpo, Romanos 12, 3 ao 8, temos muitos membros nesse um só corpo, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Paulo acabou de falar no início, pela graça que me foi dada. Ele está falando de um dom. E agora ele fala, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça. Viu aí de novo a conexão? Pedro faz isso, Paulo faz de novo. Então você pode compreender melhor essa associação de graça com dom. Você vai entender o que o apóstolo quis dizer quando ele diz nesse verso aqui, ó. Aí eu estou falando do apóstolo Pedro. 2 Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescer na graça está relacionado com o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, nos versos 12 e 13. Ele fala, assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir neles. Ou seja, procurem crescer nessa graça. Aí Pedro fala, cresça na graça e no conhecimento. Tem gente que cresce só no conhecimento. E outros, né? E aí a gente precisa tomar cuidado para não ignorar nenhuma coisa nem outra. A graça não é inimigo, os dons não são inimigos do conhecimento e vice-versa, né? Então ele fala, procurem progredir neles, nos dons espirituais, para a edificação da igreja. Por isso, aí Paulo complementa, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ou seja, você está crescendo nessa graça, tá bom? Então assim, quando você lê acerca da igreja primitiva, você fica sabendo que eles haviam progredido muito nos dons espirituais. Por quê? A palavra de Deus diz que em todos eles, Atos 4, 33, em todos eles havia abundante graça. Ou seja, os dons espirituais estavam pipocando assim para todo lado. Os irmãos estavam cheios do Espírito Santo. Não só no aspecto de fruto do Espírito, isso é evidente. Isso é evidente. Mas também nos dons espirituais. Por isso que eu estou mostrando para você que Paulo fala uma vez, duas vezes, Pedro também uma, duas vezes, ligando os dons com a graça, porque às vezes é um aspecto da graça que fica abandonado, mas agora sua mente se abre, você consegue enxergar que os dons, eles são uma manifestação da graça de Deus. Então assim, essa abundante graça que havia entre os irmãos lá na igreja primitiva, fazia com que eles fossem cheios do Espírito Santo e exercessem os dons espirituais. Da mesma forma que os apóstolos. Atos 6, versos 7 e 8, por exemplo, você vai ver que Estevão, que não era apóstolo, foi separado ao diaconato, mas porque ele já era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, a Bíblia diz que pelas mãos de Estevão, Deus operava milagres, maravilhas, coisas extraordinárias. Tá? Então, assim, o amor manifestado na igreja, Paulo vai explicar isso bem lá em 1 Coríntios 13, quando ele está tratando, e eu vou entrar nesse detalhe depois, quando ele vai falar dos dons, capítulo 12 ele começa a falar dos dons, ele dá uma listagem de dons, capítulo 13 ele fala do amor e no 14 ele volta a falar dos dons. Por que ele coloca o amor ali? Porque todo dom tem que ser exercido no amor. Dom de ensinar, dom de qualquer dom, tá?
Então, esse amor que faz com que eu olhe para o próximo e que eu tenha o desejo de servi-lo em amor, tá? Então, assim, foi esse amor que possibilitou que todos esses irmãos fossem cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que lá em Atos que eles tinham uma unidade maravilhosa. Havia perfeita unidade no Espírito, né? Que Paulo vai falar em Efésios 4:3 e também em Filipenses 1:27. Então, não havia aquela divisão na igreja que você vai ver depois acontecer, Paulo começar a podar isso em 1 Coríntios 1:10. A Bíblia fala que eles tinham todos um mesmo modo de pensar, como Pedro dá essa orientação lá em 1 Pedro 3:8. Isso vai ser testemunhado em Atos 4:32. Fala assim, que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Então, quando esse amor verdadeiro se manifesta, ele promoveu um avivamento em massa. Ou seja, aquelas pessoas estavam servindo umas às outras, tá? Então, Paulo vai associar a manifestação da graça também ao dom ministerial. Porque o dom ministerial também é um dom espiritual. Ele é um dom do Espírito Santo, tá? Então, quando ele recebe esse dom ministerial e tudo mais, ele diz que os apóstolos reconheceram a graça que me foi dada. Gálatas 2:9. Isso evidentemente está falando do seu dom ministerial apostólico, tá? Então, em outro momento, ele também vai associar o dom ministerial à graça. Então, esse é um aspecto da graça. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, ele vai falar que recebeu essas revelações, né, que foi dada pelo Espírito Santo em Efésios 3, versos 2 ao 5. Vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça que a mim foi confiada em favor de vocês, né, os gentios no caso. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Ele vai falar sobre esse mistério que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, agora, na nova aliança. Não são profetas da antiga aliança. Agora foi revelado, não foi outrora. Ou seja, antigamente os profetas do Antigo Testamento não sabiam desse mistério. Mas ele fala, e agora foi revelado aos apóstolos do Novo Testamento e profetas do Novo Testamento pelo Espírito. Efésios 3, versos 2 ao 5. Então, assim, que a partir de agora nós possamos pregar uma mensagem completa sobre a multiforme graça de Deus. Porque a graça de Deus não tem apenas o aspecto de salvação, mas ela tem o aspecto também da edificação do indivíduo, do corpo de Cristo como um todo. E ela se manifesta por meio de dons espirituais, dons ministeriais e tudo mais. Eu espero que isso tenha ficado claro para você e para você se lembrar sobre alguns textos que eu li aqui. 1 Coríntios 1, versos 4 ao 7. Romanos 12, verso 6, 1 Pedro 4, 10, e se você puder ler Romanos 12, o verso 6 já vai ser suficiente, mas eu li também do verso 3 ao verso 8, 2 Pedro 3, 18, né? 1 Coríntios 14, do 12 ao 13, Atos 4, 33, Atos 6, versos 7 e 8, e vários outros textos também que eu acabei lendo aqui sobre dons ministeriais, Gálatas 2:9, 1 Coríntios 3:10 e Efésios 3, do verso 2 ao verso 5, tá bom? Meus queridos, eu peço que você continue orando, deixe o seu todo joinha, que eu esqueci de falar, compartilhe com outros irmãos, ore por esse, eu peço oração especificamente pela minha vida, nessa série de estudos sobre os dons espirituais. E que você venha não só compreender, mas que isso venha arder o seu coração, que você venha crer, que você venha desejar, que você venha buscar e estimular outros a buscar os dons espirituais, cientes de que nós precisamos estar amparados pela manifestação do poder do Espírito Santo entre nós. Te agradeço de coração por estar ouvindo até agora e peço que você ore por nós em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus.